Semana passada nós iniciamos uma série nova de mensagens que tem como título Eu sei porque creio, a minha fé tem razão. E nós começamos a mensagem 1 semana passada, domingo passado, com o tema Eu sei porque creio na Bíblia. E nós vimos as razões pelas quais nós cremos que esse livro é de fato a palavra de Deus. Nós vimos as razões pelas quais ele é confiável, ele não foi alterado ao longo dos séculos. Nós vimos as razões e as provas da inspiração desse livro. Nós vimos qual a forma certa de ler, de aplicar essas verdades em nossas vidas. Vimos como era um livro poderoso. Se você não estava aqui semana passada, eu recomendo que você entre no nosso site ibavim.com.br. Lembre que Ibavim é com N, viu, de Nova. Então você entra lá no nosso site ibavim.com.br, no seu esboço tem aí o endereço, caso você esqueça, e você assista a mensagem de domingo passado. Isso é muito importante para que a sua fé tenha razão, para que a sua fé seja solidificada, com uma razão lógica também e inteligente. Hoje nós vamos continuar a nossa série, e hoje a mensagem 2 tem como tema Eu sei porque creio em Deus. Então, semana passada eu sei porque creio na Bíblia e hoje eu sei porque creio em Deus. O texto inspirativo para essa série é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança de vocês. Então a ideia aqui que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que como discípulos de Jesus temos que estar preparados para explicar a razão da nossa esperança, para explicar a razão da nossa fé a qualquer pessoa que nos perguntar. Então alguém chega para você e diz: por que você crê em Deus? Quem é que te prova, ou que provas você tem de que Deus não é uma invenção humana? Como dizem os ateus militantes, de que Deus, a ideia de Deus é uma muleta espiritual que os fracos usam para poder aguentar as pressões e as tragédias da vida. Quem te garante que Deus de fato existe, que existe um Criador, um soberano? E se Deus existe, quem é que te garante que Ele é um Deus pessoal? Porque tem o ateu que acredita que não existe esse ser soberano, criador de todas as coisas, mas tem aqueles que acreditam que existe um ser soberano que criou todas as coisas, mas eles não acreditam que esse ser soberano é um ser pessoal, relacional, que se importa com cada um de nós individualmente e está interessado em se relacionar conosco através de Cristo. Então como é que você prova isso? Que argumentos você tem para crer nisso? Ou você crê simplesmente porque um dia alguém disse que é assim e pronto? Aí Pedro está dizendo: será que você sabe explicar a razão da sua esperança? Será que você sabe explicar a razão da sua fé? Como Paulo diz lá em Romanos, não está aí no PowerPoint, mas nós vimos semana passada, que ele diz que nós temos que ter um culto, ou prestar um culto racional, ou seja, um culto inteligente, não só algo de emoção é uma bênção, mas que Paulo está dizendo é que temos que ter razão no nosso relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus não é algo que você faz apenas de forma emocional, mas de forma racional. Porque se Deus fez você assim, um ser racional, e é nisso que temos a semelhança com Deus, será que Ele quer que anulemos a nossa inteligência e a nossa razão para nos relacionarmos com Ele? Será que eu tenho que abrir mão da minha razão e da minha inteligência para ter um relacionamento com Deus? Será que se eu começar a questionar sobre Deus através de uma razão, de um raciocínio, então Deus vai parar de existir para mim? Será que Deus é tão frágil que Ele não sobrevive a um questionamento racional? É claro que não. Deus fez você um ser racional e Ele não quer que você anule a sua inteligência. Um culto racional é o que Paulo fala lá em Romanos, e Pedro diz: expliquem a razão da esperança, ou seja, da fé de vocês. Para começar, eu quero compartilhar com vocês duas frases interessantes sobre Deus. A primeira, autor desconhecido, mas é muito profunda, diz assim, está aí no PowerPoint:
Deus é tão grande e a nossa crença nele é tão importante que mesmo a menor mudança em nossa perspectiva sobre quem ele é e como ele atua pode transformar completamente as nossas vidas. Deus é tão importante que a forma como você crê nele, ou uma mudança na forma como você crê nele, pode transformar radicalmente a sua vida, tanto para melhor como para pior. Eu conheço pessoas que tinham uma vida destruída, mas a partir do momento que ele entende que Deus é um ser pessoal, relacional, que o ama, essa pessoa muda completamente de vida, porque ela começa a se relacionar com esse Deus. A compreensão de Deus mudou e a vida dessa pessoa mudou. Eu conheço outros que criam em Deus como um ser relacional e pessoal e era uma bênção, mas de repente por alguma razão deixaram de crer e começaram a achar que Deus não existe ou que Deus não está nem aí para nós, e de repente eles têm um declínio moral, abandonam família, destroem tudo e começam a viver uma vida miserável. Para você ver como Deus é tão importante, que uma simples mudança na forma como você o vê, na forma como você crê nele, pode transformar completamente a sua vida. Uma outra frase muito interessante é de Agostinho. Ele diz assim: se você consegue entender, não é Deus. É muito bacana isso. O que ele quer dizer é que Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Deus é tão acima da nossa compreensão, que se você entendeu completamente, então não é Deus que você entendeu. Não se trata de Deus, porque Deus ninguém compreende completamente, porque Ele está além da nossa compreensão. Certa vez Agostinho estava com o seu discípulo, e o discípulo perguntando sobre Deus, e um monte de questões sobre Deus, por que isso, por que aquilo, e etc, etc. E aí diz que ele pega uma jarra com vinho, e pega um copo, e diz para o discípulo dele: esse copo é você, essa jarra é Deus. E aí ele simplesmente começa a despejar o vinho no copo, e vai, e o vinho começa a derramar, porque o copo enche, e ele diz: pare, está derramando. Ele diz: você compreendeu agora? Nossa mente, ela nunca será capaz de compreender todas as dimensões a respeito de Deus, porque Ele é muito maior do que aquilo que podemos entender. Mas é muito importante sabermos que Deus é um Deus que se revela. Jesus certa vez falou assim: olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Deus sabe exatamente o que nós podemos entender dele, e é isso Ele revela, aquilo que Ele quer revelar de si. Não adianta você tentar investigar aquilo que Deus não quer revelar, porque você não vai entender. Mas Deus é um Deus que se revela, nós vamos ver nessa noite. E tem muita coisa a respeito de Deus que Ele revelou e que Ele quer, deseja que nós o conheçamos. Nunca o conheceremos na sua totalidade, porque Ele está muito acima da nossa compreensão. Mas existem muitos aspectos a respeito de Deus que Ele faz questão que nós o conheçamos. Então Deus não é um personagem de uma história, Deus não é um personagem de uma fábula, de um conto de fadas. Deus é um ser real, tão real quanto você. E hoje nós vamos ver sobre isso. Então a pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais as provas da existência de Deus? Quais as provas da existência de Deus? Você já pode pegar o seu esboço, pega a caneta que está na cadeira da frente. E você já pode responder aí. Na letra A íntima intuição humana prova que Ele é real. Complete aí. A íntima intuição humana prova que Ele é real. A primeira prova da existência de Deus é algo que está dentro de nós. Existe uma intuição forte em cada ser humano de que existe um ser maior do que ele, um ser que criou todas as coisas, um ser que deve ser admirado e adorado. Em todas as culturas do mundo
Independente se tiveram contato com a Bíblia, independente se tiveram contato com qualquer tipo de religião, onde você for, se você encontrar uma cultura da mais isolada, seja lá no Polo Norte, seja dentro da floresta, onde quer que você for, e encontrar um grupo de seres humanos, independente do contato que eles tiveram com o resto do mundo, eles vão estar adorando alguma coisa. Está dentro de cada um de nós uma íntima intuição de que existe um ser soberano, um ser poderoso que deve ser adorado, ao qual diante dele devemos nos prostrar. Toda cultura adora alguém ou alguma coisa. Por não ter o conhecimento da verdade, de repente estão adorando alguma coisa que não era para ser adorado. De repente estão adorando o sol porque verem aquela luz muito forte, e diz aquilo é o Deus. Como por muito tempo se adorou o sol, como sendo o Deus Sol, como sendo o soberano. Mas era a criatura, não era o Criador. Mas a intuição interna que dizia que existia um ser soberano, mas na falta de conhecimento eles adoraram o sol. Os egípcios adoram o rio, porque eles dizem que o rio são as veias do Deus que eles adoram. Esse Deus é tão grande que o rio são as suas veias. Mas em cada cultura existe uma necessidade de descobrir quem é esse ser e adorar. Outras culturas adoram o trovão, outros adoram a natureza porque acham que Deus é a própria natureza, e eles confundem a criação com a criatura, porque a criação é tão magnífica que eles confundem e pensam que é o próprio Criador. Mas a verdade é que existe em cada um de nós uma necessidade genética de adorar. A questão não é se adoramos ou não, a questão é a quem adoramos. Todos nós adoramos alguma coisa. Se você não adora a Deus, mas de repente você adora pessoas, você adora coisas, você adora o dinheiro. Todos nós temos uma inclinação genética natural para nos prostrarmos e adorarmos alguma coisa. E eu sempre digo que essa intuição, essa inclinação para a adoração de um ser maior, de algo maior, é uma espécie de imã espiritual que Deus colocou dentro de cada um de nós. Um imã que termina fazendo com que a gente passe a vida inteira buscando por algo maior do que nós. E o que é que nós estamos buscando na verdade? Nós estamos buscando por Deus. Muitos não sabem ainda o que é que estão buscando. A minha vida está faltando alguma coisa, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família, eu tenho status, mas falta alguma coisa. E o que é que está faltando? Até que chega o dia em que ele descobre que o que estava faltando era Deus, e aí não falta mais nada. Todos nós temos uma necessidade genética de adorar a Deus, de buscar algo maior do que nós. Um vazio que clama dentro de nós, até o dia em que a gente encontra Deus. Então, essa sede por buscar algo maior do que você mesmo, essa necessidade genética de adorar, é uma prova da existência de Deus, que o próprio Deus colocou dentro de você. Isso faz você correr a tua vida inteira em busca dele, mesmo que você não saiba que é atrás dele que você está correndo, até o dia em que você irá encontrá-lo, ou já o encontrou. Letra B. A criação prova que Deus é real. Tudo aquilo que Deus criou prova que Ele existe. Isso é o que na teologia chamamos de revelação natural de Deus. Deus está se revelando através das coisas que Ele criou. Salmos 19, versículo 1 e 2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Olha o que o salmista está dizendo, que os céus, que aquilo que Deus criou, são uma declaração da glória de Deus diante de nós, e que um simples dia declara a um outro dia de que Deus existe, que uma noite declara uma outra noite. Sabe o que eu entendo aqui? Que o simples nascer de um dia é Deus gritando: eu existo, eu estou aqui.
Eu não entendo como é que nós, a começar de mim, conseguimos nos acostumar com o extraordinário de Deus que está à nossa volta. Como é que a gente consegue chegar a um ponto de ver o nascimento de um dia como algo normal? Gente, se tem uma coisa que não é normal é o nascer de um dia. Nós vivemos numa bola gigantesca que está no espaço. Essa bola que se chama planeta Terra e que gira a uma velocidade de 1.600 km por hora, ela tanto gira em torno de si mesma, como gira em torno de uma outra bola muito maior de fogo, que é o Sol. E esse girado em torno de si mesmo, nessa velocidade, que faz com que nasça um novo dia. Que aquela parte do planeta que estava no escuro gire e fique no claro. E como é que a gente pode acordar todo dia e achar que o nascimento de um dia é algo normal? Gente, nós moramos numa bola gigante no espaço que gira em torno de si mesma e também gira na órbita daquela bola maior chamada Sol. E à medida que ela gira, tanto fica de noite quanto fica de dia. O dia anuncia as obras da mão do Senhor. Como é que eu posso viver num negócio desse e achar que não existe um ser soberano, criador de todas as coisas? Romanos capítulo 1, versículo 20. Talvez você não tenha tentado para isso, você está viajando a 1.600 km por hora agora e você não fica tonto, você não cai. Romanos 1,20 diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa alguma. Em outras versões mais antigas diz, portanto, eles são indesculpáveis. Olha o que Paulo está dizendo, que todos os atributos de Deus, inclusive os invisíveis, o seu poder, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente, não é de forma embaçada, não, claramente têm sido vistos, através das coisas que Deus criou. E aí ele diz algo muito mais sério, ele diz, por causa disso, os seres humanos não têm desculpa alguma. Somos indesculpáveis. Em relação a quê? Em dizer que Deus não existe, em duvidarmos da existência de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, ó Senhor, me perdoa, eu não sabia que o Senhor existia. Ele vai dizer, morava onde, meu filho? Você não viu nada, não? Somos indesculpáveis. Meu amado, se nós olharmos para o universo, olharmos para o nosso planeta, como é que algo tão magnífico pode ter vindo do acaso, de um acidente cósmico? É preciso ter muita fé, mas muita fé, para você crer que tudo isso que nós vemos na criação é obra do acaso, de um acidente cósmico, de um Big Bang, de uma explosão que aconteceu em um determinado momento e depois se formou tudo isso da forma que é. Tem que ter muita fé para duvidar que não existe um ser pensante, inteligente e poderoso por trás de tudo isso. Meus amados, há milhões e milhões de quilômetros acima de nós, existem pelo menos 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. E você pensa que essa é a conta das estrelas do todo o espaço? Não. Essa é apenas a conta das estrelas que estão na nossa galáxia, que é conhecido como Via Láctea. Não é farinha láctea não, viu? É Via Láctea,
que é a nossa galáxia. Apenas na nossa galáxia. O nosso planeta é um ponto de areia no meio dessa galáxia. Apenas na nossa galáxia, estima-se que existem mais de 100 bilhões de estrelas. E quanto melhor vai se tornando a tecnologia, mais galáxias vão sendo descobertas, os telescópios vão sendo capazes de alcançar mais longe. E atualmente os cientistas estimam que existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo. Isso é uma loucura. O nosso planeta é um pontinho brilhante no meio de uma galáxia chamada Via Láctea. E existem milhões de galáxias, bilhões de galáxias semelhantes à Via Láctea. Olha a imensidão. A gente olha para o planeta Terra e a gente acha uma coisa absurda a criação de Deus. Mas quando nós olhamos para fora do planeta Terra, nós vimos que Deus é extraordinário, muito além daquilo que nós imaginávamos. E como é que isso pode ser obra do acaso? Aí não está no PowerPoint, mas lá em Isaías 40:12 diz que Deus mede o espaço com as suas mãos. E o homem não alcançou ainda as dimensões de tudo isso. Meus amados, olha só que coisa extraordinária. Como Deus cuidou de todos os detalhes, como existe uma mente inteligente por trás de tudo. Se o Sol estivesse um pouco mais perto da Terra do que ele está, se o Sol estivesse mais próximo, ou a Terra mais próximo do Sol, essa Terra ia ficar tão quente que iríamos ser carbonizados aqui e não existiria vida. Se a Terra estivesse mais longe do Sol do que ela está, sabe o que aconteceria? A Terra ia congelar e não seria possível vida aqui. A prova disso é que a Terra é um globo. E nos polos, em cima e embaixo, onde a luz do Sol não bate com tanta força, porque eles dobram, então os raios do Sol pega meio de raspão. Vai lá no Polo Norte para você ver como é frio. Passam meses no escuro. Tudo congelado, o mar é congelado. Agora você imagina se todo o planeta fosse um pouco mais distante. Precisava muito não. Você vê que os polos já são congelados só porque o raio não pega diretamente. Você percebe que o planeta Terra foi colocado por Deus na distância certa do Sol? Para que existisse vida, para que você estivesse vivo, para que eu estivesse vivo? Vai me convencer de que isso é obra do acaso, que houve uma explosão, aí o planeta ficou aqui na posição certa, distância do Sol, girando na velocidade certa. Tem que ter muita fé para duvidar da existência de um ser soberano, inteligente, criador. E a Lua? Se a Lua estivesse também um pouco mais perto ou mais longe da Terra, o que isso teria de problema? Você sabe que as marés são influenciadas pela Lua. Você não imagina a bagunça que ia acontecer no nosso planeta se a Lua estivesse mais perto ou se a Lua estivesse mais longe do nosso planeta. Mas ela está no ponto certo, na distância certa. Será que foi um acidente? E se você olha para o espaço, é uma coisa extraordinária. Não existe um cabo de aço segurando a Lua, a Terra, segurando o Sol, a Terra, e eles giram em torno um do outro, naquela órbita, sempre no mesmo tempo, sempre na mesma velocidade, tudo direitinho. É por isso que o nosso dia tem 24 horas, é por isso que o ano tem 365 dias, por causa da rotação e translação do nosso planeta. E você acreditar que isso tudo é obra do acaso? Uma outra coisa extraordinária que tem no nosso planeta, na criação de Deus, é um negócio que você deve ter estudado na escola várias vezes, chamado atmosfera. E a atmosfera é uma camada protetora que envolve o nosso planeta. Aquele negócio ali mais azulzinho ali, branco ali, azul. Uma camada protetora que envolve a Terra. Se não existisse essa camada chamada atmosfera, não existia vida no nosso planeta, porque a atmosfera ela protege dos raios solares, de baterem com muita força, de destruir. Ele filtra para que passe na medida certa. Se não existisse a atmosfera,
não havia vento, não havia nuvens, não havia chuva. Se não existisse atmosfera, o nosso planeta seria atingido diariamente por meteoros, meteoritos, porque ela destrói esses corpos celestes que tentam invadir o nosso espaço. Olhe para a Lua, você já viu, normalmente, quem acompanha futebol já deve ter visto, normalmente quando está passando um jogo, no intervalo, eles às vezes focam lá na Lua, aquela imagem bem focada na Lua. Gente, daqui da Terra, numa imagem bem focada, você vê as crateras que existem na Lua. Diga se não é pequena essa cratera, porque daqui a gente vê a cratera. E as crateras na Lua são formadas por corpos celestes, por meteoros, meteoritos que se chocam com ela constantemente. E por que se chocam com ela? Porque a Lua não tem a atmosfera protetora que a Terra tem. Meu amado, o nosso planeta foi pensado, detalhadamente pensado, cuidadosamente planejado, para ter todas as condições necessárias para a vida, tanto humana como vida animal. E isso é uma prova incontestável que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus inteligente e criador por trás de tudo isso. Então, até esse ponto, você pode até duvidar que Deus seja um Deus pessoal, até esse ponto aqui da nossa reflexão. Mas você não pode duvidar de que existe um Deus criador, inteligente, por trás de tudo isso que nós vemos. Letra C, você pode completar aí. Você é a maior prova de que Deus é real. Nós fomos lá no espaço, no Sol, na Lua e nas estrelas, para falar que Deus é real, mas agora eu quero falar aqui bem pertinho. Diga assim para a pessoa do seu lado: você é a prova de que Deus é real. Meu amado, me diga como é que um ser tão complexo, tão maravilhoso como você seria obra do simples acaso? Você sabia que em você existem 70 mil quilômetros de vasos sanguíneos? Em você existem 75 mil quilômetros de vasos sanguíneos e 50 trilhões de células. Não é em todos, em você, só em você. 50 trilhões de células e 75 mil quilômetros de vasos sanguíneos. O DNA, vocês já viram muito sobre isso, o DNA ele tem esse formatozinho aí. Em cada célula existe um DNA, é como se fosse, isso no microscópio você vê isso, dá para estirar o DNA. Se pegasse o DNA de uma célula sua e esticasse ele, estendesse ele aqui em uma linha reta, o DNA de uma célula sua mediria 1,80 m, a minha altura praticamente. 1,80 m o DNA de uma célula sua. Sabe quantas células você tem que eu acabei de dizer? 50 trilhões. Sabe o que significa isso? Que se pegasse o DNA de todas as suas células e botasse em uma linha reta, um depois do outro, você seria capaz, o tamanho seria capaz de percorrer a distância da Terra e a Lua 8.000 vezes, apenas com o DNA das suas células. E você acha que é um ser normal? Há normalidade nisso? Você é um ser extraordinário. E você consegue olhar no espelho e achar que não tem valor, que não é extraordinário, que é a coisa mais normal do mundo? Você é a grande prova de que Deus existe. Eu gosto muito de uma ilustração, eu acho que eu já contei na igreja, na escola, eu conto muito essa ilustração. Mas um arqueólogo está lá fazendo escavações e ele acha-se muito inteligente, porque ele entende de ciência, de arqueologia, de medir o tempo de coisas que ele encontra enterradas.
E ele está lá fazendo escavações em busca de vestígios de civilizações antigas. E ele está lá escavando, e pedra para lá, terra para cá, até que alguma coisa chama a atenção dele. É um pedaço de uma lança, enferrujada, quebrada, mas lá está um pedaço de uma lança antiga. E ele pega aquela lança e ele para tudo, não vou jogar fora. Essa lança, ela é diferente. Ela tem um design inteligente, porque olha, ela tem uma ponta, ela tem um lugar onde é encaixe da lança. Veja que ela tem uns veios no ferro para correr o vento, para que ela gire. E ele conclui: isso daqui eu vou levar para um laboratório, porque essa ponta de lança tem um design inteligente. Alguém fez. Alguém criou isso aqui. Alguém inteligente fez isso aqui. Não pode ser uma coisa que surgiu aqui do acaso. E aí ele tira essa conclusão, ele leva para o laboratório, vai fazer testes lá e descobre que pertenceu a tal civilização, em tal tempo, e etc, etc. E ele é mega super inteligente. Aí ele chega em casa, vai no espelho, olha no espelho e pensa: isso aí é obra do acaso, é um acidente cósmico. Ele acha um pedaço de lança enferrujada, enterrada na terra, e acha um absurdo considerar que aquilo é do acaso. Ele não joga fora, isso aqui com certeza alguém fez. Aí ele olha para ele, um ser complexo com 50 trilhões de células, com 75 mil quilômetros de vaso sanguíneo, com um cérebro capaz de raciocinar tanta coisa, e ele diz: isso aqui que eu estou olhando no espelho é obra do acaso. E aí ele pensa que é muito inteligente. Na verdade ele não é sábio. Meu amado, você é a prova de que Deus existe, de que Deus é um ser soberano, criador de todas as coisas, inteligente e está no comando de tudo. Nenhum ser como você surgiria ao acaso, como um acidente cósmico, ou como um ajuntamento de bactérias e organismos vivos que, como depois de bilhões de anos, vai se transformar em você. Deus fez você, Ele pensou em você, Ele planejou você, e é por isso que você é como você é. Letra D. A Bíblia revela que Deus é real. A Bíblia revela que Deus é real. Essa é o que na teologia nós chamamos de a revelação especial de Deus, através da Bíblia. E nós já aprendemos semana passada que ela é confiável, então ela serve como prova. E como serve? Então a Bíblia revela que Deus é real. Lucas 16, 29 diz assim: mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Espera aí, que texto é esse? Novo Testamento, Abraão falando no Novo Testamento. Está certo esse texto? Talvez você não se recorde, mas aqui é um trechinho de uma parábola que Jesus contou, e o título da parábola é o rico e Lázaro. É a história, Jesus está contando uma parábola de um homem muito rico, mas muito ganancioso, muito avarento, que só amava o dinheiro e suas coisas, e desprezava Deus, e esse homem morre. Ele conta a história de um homem chamado Lázaro, que era um homem pobre, mas um homem temente a Deus, que também morre. E os dois vão para o mundo espiritual. Um vai para o seio de Abraão, que é o céu, e o outro vai para o inferno. E Jesus está contando que o rico está no inferno, não por ser rico, mas porque o amor dele estava, o seu coração estava no dinheiro. Então o rico está no inferno, sofrendo, sendo atormentado. E do inferno ele avistava Lázaro, que estava com Abraão no céu. E aí o rico começa a implorar: Senhor, diga a Lázaro que vá lá onde os meus estão, ou então mande um anjo do céu lá para avisar para os meus que não venham para cá, que mudem de vida. E aí Jesus diz isso daqui. Na casa Abraão disse aqui na parábola de Jesus, que Abraão representa Deus naquela parábola. Então Abraão respondeu: os seus irmãos
tem a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. É muito sério isso. O que Jesus está contando nessa parábola é que os livros dos profetas e a lei de Moisés, ou seja, a Bíblia, ela existe, foi enviada por Deus para nos avisar da existência de Deus, da existência do céu e da existência do inferno. E essa parábola diz coisas mais profundas, porque o rico estava lá atormentado e disse: diga pelo menos a Lázaro que molhe o seu dedo aí, põe na minha língua, porque aqui o negócio está quente demais. E Abraão diz: não, quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Uma vez lá, não tem saída. Sabe quem contou isso? Jesus. E ele está dizendo: olha, todos na terra, os seus familiares lá, têm acesso ao que os profetas disseram, o que Moisés disse. Que eles leiam, que eles creiam. Na parábola também diz: se eles não creram nos profetas, se eles não creram em Moisés, nem que vá um anjo do céu lá, eles crerão. E é fato. Jesus veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E sabe o que foi que aqueles fariseus fizeram? Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles pagaram aos soldados, compraram os soldados para dizer: digam que o corpo foi roubado. É disso que Jesus está falando. A cegueira humana é tão grande que mesmo vendo um milagre, mesmo vendo a ressurreição do próprio Cristo, eles decidiram não acreditar que Ele era o Filho de Deus. Essa Bíblia revela que Deus é real, revela que o céu é real e revela que o inferno é real. Tem gente que não crê em Deus e diz que o céu é o pirulito dos crentes, que os religiosos dizem assim: olha, se você se comportar, então está aqui o pirulito, ou seja, se você fizer tudo direitinho, você vai para o céu. E o inferno é o chicote, se você vacilar, então você vai para o inferno. Diz que é só um jogo psicológico que a religião usa. A Bíblia diz que Deus é real, que o céu é real e que o inferno é real. A Bíblia revela que Deus é real. Letra E, complete aí no seu esboço. Jesus revela que Deus é real, pessoal e relacional. Complete aí. Jesus revela muito mais sobre Deus. Ele revela que Deus é real, ele revela que Deus é um ser pessoal e ele revela que Deus é um ser relacional. A revelação através de Jesus é o que a teologia chama de revelação pessoal de Deus aos homens. É a principal revelação de Deus aos homens. João capítulo 1, versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Quem é esse Deus unigênito? É Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, aquele que está junto ao Pai, tornou conhecido. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Alguém pode dizer amém? Amém. Olha o que o apóstolo está dizendo aí. Antigamente Deus se revelou através dos seus profetas, mas nos nossos dias Ele se revelou através do seu Filho Jesus, que é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Jesus não só mostra que Deus existe, mas Ele mostra quem Deus é e qual o caráter de Deus.
Aquilo que eu falei, até aquele momento você não poderia contestar a existência de um ser soberano, poderoso e criador. Talvez você ainda contestasse a existência de que esse Deus soberano e criador é um ser relacional e pessoal. Isso acaba com Jesus, porque Jesus, quando chega, ele revela que Deus é um ser pessoal, ele revela qual o caráter de Deus. Ele não diz apenas que Deus existe, mas ele revela quem Deus é. Um dos principais motivos que levam a muitos a se distanciarem de Deus é justamente não conhecerem quem realmente Deus é. E esse não é um problema do homem moderno de não saber quem Deus é. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um povo que tinha a compreensão de que Deus existia, mas eles não tinham a compreensão correta sobre quem Deus era. Quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou um grupo de pessoas que conheciam a existência de Deus, mas não conheciam o caráter de Deus. Para o povo da época de Jesus, Deus era um ser poderoso, mas um ser distante, implacável, irado, vingativo e impessoal. Quando Jesus chega aqui, ele encontra um povo que seguia, que obedecia a Deus, muito mais por medo de ser castigado, do que por um povo que era atraído pelo amor de Deus. É por isso que os fariseus, os líderes religiosos daquela época, eram o povo que mais obedeciam às regras religiosas, mas é um povo que, segundo Jesus, apesar de estar dentro da igreja, Jesus diz: vocês estão distantes do Pai. Porque não conheciam a Deus, conheciam regras, mas não conheciam de fato quem Deus era. E é por isso que Jesus faz questão de apresentar para a humanidade uma nova forma de enxergar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus revoluciona a forma de enxergar a Deus. Olha o que ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus agora está apresentando Deus não mais como aquele ser tirano, distante, implacável, impessoal e frio, mas Jesus está apresentando Deus como um Pai. E ele diz: olha, entra no teu quarto, não é no lugar santo dos santos lá do templo, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá você pode conversar com o teu Pai. Você acha que isso é natural para nós hoje, mas para aquele povo da época de Jesus, que estavam acostumados com um templo, com um lugar santo dos santos, onde só quem entrava na presença de Deus era um sumo sacerdote, onde o povo não tinha direito de entrar na presença de Deus, onde Deus era tido como um tirano, um castigador, um Deus irado. E Jesus dizia assim: olha, esse Deus que vocês estão falando aí, Ele é um Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa em particular com Ele. É uma forma completamente nova, revolucionária de enxergar a Deus. Jesus, por mais de 150 vezes, Jesus se referiu a Deus como Pai. E por diversas vezes ele foi mais adiante. Ele chamou Deus de Abba Pai. Que na nossa língua, Abba Pai significa papai, ou então paizinho, ou papaizinho. É como uma criança chama de forma carinhosa e íntima o seu pai. E Jesus por diversas vezes chamou Deus de Abba Pai. Isso era um absurdo para um ouvido fariseu. Que falta de respeito, que falta de reverência se referir ao Todo-Poderoso como Abba Pai, como paizinho, como papai. Jesus está revolucionando a forma de se enxergar Deus. Jesus está revelando quem Deus é e o que Deus queria com aquele povo. Deus queria relacionamento íntimo e pessoal com os seus filhos. O problema é que, assim como os fariseus, a nossa visão fica um pouco embaçada quando nós vemos Deus através do Antigo Testamento. É por isso que,
quando eu vou recomendar para os novos convertidos, eu sempre digo, olha, comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Depois você volta para o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento é uma lanterna que coloca luz sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, às vezes você fica confuso quando começa a ler o Antigo Testamento sem conhecer o Novo, e você fica meio confuso a respeito de quem é Deus. Porque aparentemente parece ser um Deus muito duro, muito tirano, muito implacável no Antigo Testamento. A nossa visão às vezes fica um tanto embaçada quando nós olhamos para Deus através do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Deus através de Noé, quando nós olhamos para Deus através de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Davi, de Salomão, de Jeremias, a nossa visão fica um tanto embaçada, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento estamos vendo Deus através de homens, e de homens imperfeitos, homens que pecaram, homens que erraram, homens que mentiram, homens que mataram, homens que traíram. Então ver Deus através de homens imperfeitos deixa a nossa visão um pouco turva a respeito de quem Deus é. Mas quando nós olhamos para Deus através de Jesus, aí nós vemos Deus exatamente como Ele é, como nós lemos, Ele é a perfeita expressão da pessoa de Deus. E às vezes isso causa confusão na mente de um bocado de crente. Tem gente que chega a advogar que a Bíblia fala sobre dois deuses. Chegam a advogar que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. São dois deuses diferentes. Esse Deus do Antigo Testamento é muito ruim, é muito implacável, é muito duro. Já esse do Novo Testamento é graça, misericórdia e amor. Será que você já pensou sobre isso? Será que esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Parece ser um Deus tão mais impessoal, mais duro, mais implacável. Esse Deus revelado por Jesus é um Deus de misericórdia, de amor, de graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Deus do Novo Testamento. O problema está no canal da revelação. A nossa visão fica embaçada, turva, ao ver Deus através de homens imperfeitos do Antigo Testamento. Mas olha só, alguém diz, mas o Deus do Antigo Testamento punia com morte. E eu digo a você que o Deus do Novo Testamento também faz isso. Jesus disse assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O que acontece é que no Antigo Testamento as coisas eram mais temporais, mais físicas, porque o povo ainda não tinha dimensão do espiritual. Então quando Acã, lá com Josué, foi lá e desobedeceu e trouxe ídolos para dentro da sua tenda, roubados da cidade de Jericó, e Deus diz, vocês precisam aniquilar com este homem. Ai meu Deus, o juízo de Deus caiu sobre Acã, e todo mundo fica admirado, como é que pode? Deus mandou matar. No Novo Testamento a profundidade disso é revelada. E Deus diz, olha, o Acã, se a história de Acã acontece no Novo Testamento, ele iria para o inferno. E de fato foi, eu imagino. Mas o Deus que tem justiça no Antigo Testamento, com aqueles que se rebelam contra ele, também é um Deus que tem justiça no Novo Testamento. A mesma justiça está nos dois cantos. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça e de misericórdia, porque Jesus vem e morre na cruz para pagar o nosso pecado, e aquele que crê e o aceita como Senhor é perdoado de todos os seus pecados e não recebe o juízo de Deus, porque Jesus recebeu o juízo de Deus no lugar dele. Isso é graça, isso é misericórdia. Olhe para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tinha o quê? Tinha a lei do sacrifício implantada por Deus, que o camarada pecava, e para ser perdoado, o que ele fazia? Ele pegava um cordeiro, levava no altar, o sacerdote fazia uma oração, e os pecados daquele homem eram transferidos para o cordeiro, e a inocência do cordeiro era transferida para aquele homem, e depois o sacerdote matava o cordeiro, e aquele homem era perdoado. Me diga se isso não é misericórdia e graça. É a mesma coisa do Novo Testamento, só que no Novo Testamento quem é o cordeiro? Jesus. No Antigo Testamento tinha misericórdia, no Antigo Testamento tinha graça e tinha juízo. No Novo Testamento tem graça, tem misericórdia e tem juízo. Deus é amor e Deus também é justiça.
Se você, olha, tem gente que diz assim, mas isso é injusto, Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Nunca peça a Deus para ser justo com você. Nunca. Nunca peça a Deus para ser justo com você. Porque com justiça, o que todos nós merecemos é a morte eterna. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então pare de dizer que Deus não é justo. Quando Deus perdoa você através de Jesus, Ele não está sendo justo, Ele está sendo misericordioso com você. A justiça dele se fez sobre Jesus. Como no Antigo Testamento a justiça dele se fazia sobre o Cordeiro, e no Novo Testamento a justiça dele se faz sobre o Cordeiro perfeito, que é Jesus. Então a Bíblia só tem um Deus, é o mesmo Deus. Às vezes nós temos dificuldade de ver o Deus de amor do Antigo Testamento, porque ele era refletido através de homens imperfeitos, mas em Jesus nós o vemos perfeitamente, porque Jesus era perfeito. João 14:9 diz assim: quem me vê, a mim vê o Pai. Então quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Jesus é a prova de que Deus é real. Jesus é a prova de que Deus é relacional. Jesus é a prova de que Deus é um Deus pessoal. É o Pai, o Abba Pai. Vamos adiante, alguns conceitos teológicos básicos a respeito da pessoa de Deus. Mas são conceitos teológicos que têm uma aplicação prática para a nossa vida. Mas é importante você saber, um primeiro conceito teológico a respeito de Deus é que Deus é onipresente. Complete aí. Deus é onipresente. Sabe o que significa isso? Onipresente significa que Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Deus não tem que sair daqui para ir para o Japão. Ele está lá, está aqui, Ele está no universo, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipresente. Um texto que fala sobre isso é o Salmo 139, versículos 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Seja no monte, seja no vale, seja aqui, seja ali, Ele está em todo lugar. Nada foge da presença de Deus. O que é que isso tem de benefício para mim? Além de eu ser vigiado, você deve estar pensando assim, né? Sabe qual é a vantagem? É aquilo que nós lemos que Jesus falou. Você não precisa ir a um lugar especial para estar na presença de Deus. Você pode estar na presença de Deus e deve estar na presença de Deus na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, no seu carro, no seu trabalho. Onde você estiver, você pode estar e desfrutar da presença de Deus. Se Deus não fosse um Deus onipresente, você teria que ir a um lugar especial para aí sim estar na presença de Deus. É maravilhoso relacionar-se com Deus onipresente. Segunda característica, conceito teológico sobre Deus: Deus é onisciente. Onisciente. Sabe o que significa esse conceito, que Deus é onisciente? É que Ele sabe tudo o que acontece, até mesmo antes que aconteça. Ele sabe todas as coisas. Salmo 139, versículo 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces.
Deus sabe o que você vai falar antes de você falar. Deus sabe o que você vai falar antes que você saiba que vai falar. Deus sonda o teu coração e Deus conhece tudo sobre você, tudo sobre todos, tudo sobre tudo. Deus é onisciente. O que é que tem de bom nisso? Para mim, o que tem de bom, até falei isso domingo passado no final, quando eu estava falando para as pessoas que tinham feito a oração da salvação, é que para mim o que me deixa maravilhado é saber que Deus sabe tudo a meu respeito. Deus sabe de todos os meus erros, Deus sabe de todos os meus pecados, Deus sabe de tudo que eu já aprontei e mais, Deus sabe de tudo que eu ainda vou aprontar. Deus sabe de todos os pecados que ainda vou cometer. Deus sabe dos pecados que eu acho que nunca serei capaz de cometer, mas um dia eu vou cometer. Deus já sabe de tudo isso. E quando Ele olhou para mim, Ele não viu só o Micaías de agora, mas Ele viu tudo que eu vou aprontar de bom e de ruim. E Ele olhou para mim, Ele me amou e Ele me escolheu. Isso é maravilhoso. Porque, por exemplo, alguém escolhe ser amigo de outro, escolhe ser namorado de outro, escolhe se casar com outro, porque olhou e disse, não, eu acho que essa pessoa nunca vai ser capaz de me trair, essa pessoa nunca vai ser capaz de mentir para mim, e foi baseado nesses conceitos de perfeição e de caráter que você diz, eu vou me aliar, vou me aliançar, eu vou me casar com essa pessoa. Mas Deus olha para nós e vê quem realmente nós somos. E com base nessas informações Ele diz, eu amo você, escolho você, vou usar você, vou me relacionar com você. Sabe o que significa isso? Gente, você nunca pode desapontar a Deus. O que é desapontamento? É quando alguém fez alguma coisa que você achava que aquela pessoa não seria capaz de fazer. Uma coisa ruim. Aí você ficou o quê? Desapontado. Eu estou desapontado com o pastor, pensei que ele era perfeito. De besta, eu nunca disse isso. Mas você achou. Aí quando eu errei, você ficou desapontado. Mas o bom é que Deus nunca fica desapontado comigo, que Ele já sabe direitinho quem eu sou. Ele também nunca fica desapontado com você. Às vezes eu fico desapontado comigo. Poxa, como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse? Mas Deus não. Isso é maravilhoso. Deus é onisciente e mesmo assim Ele escolheu me amar. Isso é maravilhoso. Terceiro, Deus é onipotente. Deus é onipotente. Sabe o que significa isso? Que Ele pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo o que quiser. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tem coisas que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, ou seja, Ele pode todas as coisas. Sabe qual é o bom nisso? É que em vez de você ficar dizendo para Deus o tamanho dos seus problemas, você precisa começar a dizer para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Não há nada que você queira que Deus não possa te dar, não há nada que você esteja enfrentando que Deus não possa vencer por você. Você serve e se relaciona com Deus onipotente. Amém? Amém. Agora nós vamos para a segunda parte da mensagem. Misericórdia. O que é que significa conhecer a Deus de verdade? O que é que significa conhecer a Deus de verdade? Você diz, eu já conheço a Deus porque eu sei que Ele é onisciente, eu sei que Ele é onipotente, eu sei que Ele é onipresente, eu já sei que Jesus revela quem Ele é, eu sei que a Bíblia revela quem Ele é, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, porque a criação revela quem Ele é, então eu já conheço Deus. Tchau, já posso ir? Não, calma. Isso não é conhecer a Deus, isso é ter informações sobre Deus. O que é que significa conhecer a Deus de verdade? Complete aí no seu esboço. Conhecer a Deus é mais do que apenas saber quem Ele é. Conhecer a Deus significa comprometer-se com Ele. A palavra, a expressão conhecer, na linguagem bíblica, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, o conhecer na linguagem bíblica
não trata-se apenas de um ato intelectual, de ter informações sobre Deus. No Antigo Testamento a palavra é iada, conhecer, que significa contato, intimidade, parentesco, reciprocidade. Então, quando a Bíblia diz que devemos conhecer a Deus, não é termos informações a respeito de Deus, informações teológicas a respeito de Deus, mas devemos estar comprometidos com Deus, ligados a Deus, em intimidade com Deus, comprometidos com Deus. Isso é, de fato, conhecer a Deus. 1 João 2, 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha a profundidade disso. Você diz que conhece a Deus, mas você não obedece os mandamentos de Deus. A Bíblia está dizendo que você não passa de um mentiroso. Você não conhece a Deus. Você tem informações teológicas a respeito de Deus. De repente você é doutor em divindade. Eu acho um absurdo, mas existem pessoas que são doutores em divindade. Mas você talvez não conhece a Deus. Jeremias 22, 16 diz assim: julgou a causa do aflito e do necessitado, ou seja, ajudou o aflito e o necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? E a palavra aqui hebraica é iada, diz o Senhor. Olha o que o texto está dizendo, gente. Deus está falando através do profeta: olha, vocês ajudaram o aflito e vocês ajudaram o necessitado, e isso é que significa me conhecer, porque é isso que Ele manda que a gente faça, ajudar o aflito e o necessitado. Ele está dizendo, cumprir o que eu mandei significa me conhecer. Agora veja um outro texto em que Deus deixa claro que conhecimento intelectual não é o bastante, se não houver comprometimento com a obediência prática. Jeremias 2,8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Eu quero destacar aqui, que diz assim: e os que tratavam da lei não me conheceram. Meus amados, quem tratavam da lei eram os sacerdotes, os escribas, aqueles que ensinavam a lei, que estudavam a lei de Deus e conheciam a lei de Deus profundamente. E Deus diz, aqueles que tratavam da lei não me conheciam. Eles conheciam toda a lei de Deus, eles até ensinavam essa lei de Deus, mas Deus diz, eles não me conheciam. Por quê? Porque eles não obedeciam essa lei que eles conheciam. Tratavam da lei, mas não conheciam a Deus, porque não estavam comprometidos em obedecer essa lei. É por isso que Jesus diz que no julgamento final, muitos dirão, Mateus 7, 22 e 23, no julgamento final, muita gente vai chegar lá dizendo, ah, Senhor, eu te conheço. Ah, escuta a história. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o pecado. Meus amados, o povo vai chegar lá e vai dizer, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, nós pregamos no Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós operamos milagres em Teu nome. E Jesus vai dizer, eu não conheci vocês. E que conhecia esse que você acha que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, como é teu nome? Você morava onde? Eu não conheci você. Claro, Jesus é o quê? Onisciente. Ele sabe exatamente, o conhecer aqui que Jesus diz, eu não conheci, não é que Jesus não sabia quem era, filho de quem, morava onde, nasceu quando. Jesus sabia exatamente quem eles eram.
Jesus não os conheceu. Significa, não existia compromisso entre eu e vocês. Não existia relacionamento, comprometimento, intimidade entre nós. Vocês usavam meu nome, vocês faziam um monte de coisa, porque o nome de Jesus é poderoso. Mas não existia conhecimento entre nós. Para Deus não existe conhecimento sem comprometimento. Você passa a conhecer Deus à medida que você se entrega a Deus, se compromete com Deus e vai obedecendo a Deus, e Ele vai se revelando a você, e você vai obedecendo, e Ele vai se revelando cada vez mais, e é assim que você conhece de fato a Deus, comprometendo a sua vida com Ele. Vamos à frente, pegue seu esboço. Para conhecer a Deus, você precisa submeter-se a Ele. Isso aqui é algo que eu já falei em outra oportunidade, em uma outra mensagem, mas eu achei oportuno falar hoje. Para conhecer a Deus, você precisa submeter-se a Ele. Vou usar o exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6. Moisés está lá no deserto, fazia 40 anos que estava fugindo do Egito. Deus vai lá chamar Moisés para mandar ele de volta para o Egito para tirar o povo de lá. Esse é o episódio. Êxodo 3, versículo 2 a 6. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, Ele o chamou do meio do espinheiro e disse, continua o texto: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Disse Deus: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Que texto maravilhoso. Moisés está lá no deserto, de repente ele vê uma árvore lá, um espinheiro, e esse espinheiro começa a arder em fogo, e Moisés começa a chegar perto e vê que o fogo estava na árvore, mas a árvore não estava se queimando. É um negócio, ele diz, que coisa esquisita, e aí ele chega mais perto para ver quem é, o que é, para conhecer. Quando Deus, o texto diz, quando Deus vê que Moisés está se aproximando para ver quem é, ele diz: pare aí, e tire suas sandálias dos pés, porque aqui é lugar sagrado. O texto não diz, mas evidentemente Moisés tira suas sandálias. Quando Moisés tira suas sandálias e chega perto, aí Deus se revela para ele. Deus diz: eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e sou o Deus de Jacó. Não sei se você pegou, mas aqui tem uma mensagem muito profunda. Moisés só conhece o Deus que estava no espinheiro e no fogo depois que ele se rende, se prostra diante de Deus. O ato de tirar as sandálias era um ato de respeito. Tire as sandálias dos pés. Sabe quem é que anda sem sandálias? Os servos. Deus está dizendo: epa, tira a sandalinha, tira a sandália. Aqui você é servo. Coloque-se no seu lugar, aqui é lugar sagrado. E aí Moisés vai lá e se prostra diante de Deus, e aí Deus se revela para ele. Se você quer conhecer a Deus de verdade, você precisa se render e se submeter a Ele antes de conhecê-lo. A gente vai para o Novo Testamento, é isso que eu digo, é o mesmo Deus, gente. A gente vai para o Novo Testamento e encontra algo semelhante. Sabe quem é que teve o direito de ouvir de Jesus claramente sobre as verdades dos céus e do reino de Deus? Os discípulos que estavam comprometidos com Jesus. Aos outros, aos que apenas eram curiosos, aos questionadores, Jesus falava por parábolas. Mas aos discípulos, Jesus explicava o que significavam as parábolas. Isso é maravilhoso. Olha só, Mateus 13, 10, 11 e 13. Olha que legal isso aqui. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram:
Por que lhes fala por parábolas? Estão questionando Jesus, por que estava falando aquele povo lá através de parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado, não lhes é isso concedido. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. A primeira vez que eu li esse texto, eu entrei em parafuso. Eu digo, como é? Jesus está dizendo que de propósito ele falava em parábolas para que as pessoas ouvissem e não entendessem. E eu entrei em parafuso. Sabe, até que, lembra, o Espírito Santo é que nos revela a verdade da Bíblia. E aí, foi como se caísse uma pedra na minha cabeça. Eu digo, claro, ele está dizendo a vocês, é revelado todos os mistérios do reino dos céus. Jesus saía para um canto depois de pregar para a multidão e explicava a ele. Lembra da parábola do semeador? Se você ler esse texto na Bíblia, você vai ver que depois Jesus explica passo a passo aos seus discípulos o que a semente significava, o que o semeador significava, o que cada terreno significava. Mas para a multidão ele fala apenas a parábola. Sabe o que significa isso? Jesus não está preocupado, presta atenção, Jesus não está preocupado em se revelar para aqueles que não têm o verdadeiro sentimento de comprometer-se com o que Ele vai revelar. Jesus não está interessado em se revelar para quem não está interessado em obedecê-lo. É por isso que aqueles que são apenas curiosos, que querem apenas ler a Bíblia para ter conhecimento e até para poder discutir com os crentes, essas pessoas leem e não entendem, olham e não veem, escutam e não conseguem entender, porque Deus não está disposto a se revelar aos curiosos. Ele se revela a quem está disponível para comprometer-se e obedecer. Jesus, é claro, e lá com Moisés também, enquanto ele não tirou as sandalinhas do pé, Deus não se revelou. Talvez você esteja como Moisés, querendo entender quem é Deus, quem é esse Deus que está no fogo, quem é esse Deus, que fogo é esse que está no espinheiro e o espinheiro não se queima. Aí Deus diz para você, pode parar por aí, pode parar por aí. Quer saber mais? Quer me conhecer? Então faz o seguinte, baixa a tua crista, tira as tuas sandálias e eu me revelo a você. Tem gente que acha que Deus está desesperado, precisando se revelar. Deus não precisa se revelar a você, você precisa conhecer a Deus. Então baixa a tua crista, tira as tuas sandálias, submeta-se, renda-se, e Deus revela a você quem Ele é e a vontade dEle para a tua vida. Os vivos podem dizer amém? Amém. Tem um bocado de gente viva aqui. Então Deus não vai se revelar a você até que você esteja completamente rendido e disposto a obedecê-lo. Por último, acredite, Deus deseja que você o conheça. Deus deseja que você o conheça. Você precisa conhecer a Deus. Deus não precisa se revelar a você, mas Ele deseja que você o conheça. Ele nos amou primeiro, é o que diz a sua palavra. Deus tomou a iniciativa. Por isso Ele enviou os profetas. Por isso Ele enviou o seu único Filho Jesus. Por isso Ele nos deixou a sua palavra, para que pudéssemos conhecê-lo pessoalmente. Atos 17, versículo 23, a parte B, e o versículo 27 diz assim: pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo
e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Paulo chegou lá no meio dos gregos, e lá tinha uma placa e um altar erguido, e tinha o Deus desconhecido. E Paulo diz: sabe aquele Deus que vocês não conhecem, adoram sem conhecer? Ele me enviou aqui para que vocês o conheçam, para que vocês o procurem e o encontrem. Embora, ele diz, ele não esteja longe de vocês, ele está pertinho de vocês. Deus está facinho de ser encontrado por você. O problema é a postura do teu coração que tem atrapalhado. Deus não quer se esconder de nós, Deus não quer se esconder de você. Ele deseja se revelar a cada um de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vamos ler esse texto juntos? Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se você está buscando a Deus com submissão, com fé sincera, com desejo de saber quem Ele é para segui-lo, obedecê-lo, então você o encontrará. E também encontrará as respostas para as questões que tem tirado ou que tem inquietado a tua alma e teu espírito. Como diz Paulo, Ele não está longe de você. Se você ainda não tomou a decisão de crer, de obedecer e de conhecer, então você pode começar fazendo isso a partir de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.